Muito boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Graças a Deus, né? Estamos a poucos minutos, poucas horas do final de 2015, iniciaremos o ano de 2016. Chegou, hein? Já chegou, gente. 2016 bate a porta. Enquanto a gente estava cantando ali, eu vi a filha do Amandinho, me lembrei do início do ano. Cadê o Vinícius? O irmão dela, ela andava no início do ano, Vinicinho? Aí, ó, tá correndo aqui pela igreja, né? Que bênção. Você vê quanta coisa que acontece, né? No nosso ano, e ela tá aqui firme, estava cantando ali, do jeitinho dela, mas estava louvando e adorando a Deus, né? E hoje, daqui a pouco, a gente vai ter uma celebração, né, com as nossas famílias, os nossos amigos, faremos a festa de final de ano, receberemos o ano de 2016, né, com festa, com alegria, com comida, muita comilança, bebida, não é verdade? Não pode faltar. Mas antes queremos fazer uma meditação na palavra, e o tema dessa noite é quando Deus faz uma virada. Nós acreditamos que Deus pode fazer uma virada, mais do que a virada do ano, de 2015 para 2016, Deus também quer fazer viradas nas nossas vidas, amém? Então abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 4. Ali está a imagem, quando Deus faz uma virada. 1 Crônicas 4, de 9 ao versículo 10. Esse é aquele trecho da Bíblia que você não gosta de ler, viu? Já vou te lembrar disso. É quando fala das genealogias, de números de filhos, filho de quem, filho de fulano de tal, ciclano de tal, da tribo de Benjamim, da tribo tal, das tribos de Israel. E todo bom leitor da Bíblia começa o ano, nós vamos começar o ano de 2016, sempre tem aquele pessoal, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? Que mais? E vai passando, né, toda a Bíblia. Quando chega na parte de primeiro livro de Crônicas, essa parte muita gente desiste. Ou lá em Números, né? Lá no começo, tem gente que já começa a terminar lá em, já termina, aliás, já desiste lá em Números, né? Quando começa toda aquela falar também de genealogia, e essa parte fala de genealogia. Mas tem uma história muito interessante aí, que chama muito a nossa atenção, que é a história de Jabes, ou Jabes. Você já ouviu falar de Jabes ou Jabes? O único lugar na Bíblia que fala sobre esse homem, essa pessoa, é nesse trecho. E é interessante porque as genealogias e as histórias dos personagens bíblicos, das pessoas que viveram, também são a nossa história. Tem muito a ver com a nossa história, com o que nós passamos. Então vamos buscar através desse texto da Bíblia o que Deus tem para nós. Versículos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Senhor,
Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui nessa noite. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale poderosamente a nós. Quando Deus faz uma virada, faça uma virada na nossa vida, Senhor Deus, na nossa história, no nosso coração, nos muda, nos transforma, Senhor Deus, através da Tua palavra. Que seja assim, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos fazer uma pregação diferente. Eu vou começar pregando aqui, vou falar dos aspectos que o versículo 9 contemplam, e depois o versículo 10, o pastor Rodrigo vai falar e vai terminar a mensagem, tá bom? Então vai ter 2 tempos. Eu vou começar aqui, vou fazer a primeira parte, e daqui a pouco o pastor Rodrigo vai nos dirigir e vai trazer a palavra, terminando então essa mensagem, tá bom? E a primeira coisa que acontece para que Deus faça uma virada nas nossas vidas, na nossa história, é quando nós admitimos a nossa condição. Você pode repetir isso comigo? Quando nós admitimos a nossa condição. Exatamente. Quando nós admitimos a nossa condição. Jabez viveu no período dos juízes. É o período da história de Israel, onde eles chegam à terra prometida, e há um paralelo com a morte de Josué, o grande líder, até o início do reinado de Israel, com o rei Saul. E é nesse período da história que Jabes vive, no período dos juízes. E esse período na Bíblia Sagrada, ele é descrito como um período de intensos problemas e dificuldades. O povo não era liderado por um reinado, não tinha um rei, e a própria Bíblia Sagrada afirma que cada um fazia o que achava que era correto. Tinham lá os juízes que eram instituídos, e em determinados casos, eles governavam o povo, estipulavam medidas e orientações para o povo, mas de uma maneira geral, o povo não tinha um governo unificado, um rei, uma política bem resolvida, bem descrita, bem feita, bem realizada, como foi na época do reinado, quando começa o reinado em Israel. E Jabes então, ou Jabez, vive nessa época, uma época difícil, uma época de problema, uma época de crise. A Bíblia fala que os vizinhos ali da terra prometida, ali do povo de Israel, constantemente saqueavam eles, dominavam eles, usurpavam os seus bens, tomavam as suas mulheres. E Jabes então vive neste cenário. Neste cenário. Eu estava pensando sobre isso, e pensando no ano de 2015, e pensando no nosso governo, e parece que está um pouco semelhante. Vivemos em 2015 uma crise política, nos últimos anos que a gente nem esperava, né? Sem precedentes aí dos últimos anos. Em muitos momentos, quando encarávamos algumas circunstâncias, alguns problemas, das pedaladas fiscais, dos escândalos de corrupção, com certeza veio à sua mente, veio à minha mente, será que nós temos governo? Será que nós somos um povo que temos uma política bem feita? Será que tem política, aliás, no Brasil?
Porque nós vivemos um 2015 muito difícil, repleto de dificuldades, escândalos. Talvez a semelhança do que Jabes vivia naquela época, na época dos juízes. Há pouco tempo, por falar em juízes, né, teve uma decisão aí nos tribunais que movimentou o Brasil. Um juiz mandou bloquear o WhatsApp. Gente, até o WhatsApp eles estavam querendo tirar da gente. Pode? Teve gente que gostou, né? Teve algumas pessoas que falaram, nossa, foi um alívio. Nossa, foi uma maravilha. Podia bloquear para sempre. Mas uma decisão rápida, uma decisão assim, que não esperávamos. E tantas outras coisas que poderiam ter a mesma efetividade ou a mesma rapidez e serem resolvidas com prontidão, não acontece. Não acontece. Mas na hora de bloquear o Zap, eles foram rápidos. Então nós vivemos em 2015 dias difíceis, dias problemáticos, dias em que cada um seguia o seu próprio bem, o que achava que era correto, o que achava que era bom, sem muita orientação, sem muita direção de um governo ou de uma política bem instituída, em países ou em um país que almeja crescer, almeja se consolidar, almeja ganhar novos patamares, tanto interna quanto externamente. E com certeza, se olharmos para o nosso passado, vamos ver que foi um passado de dor, um passado de sofrimento, se olharmos para esse cenário geral de 2015. E se você olhar para a sua vida também, coisas que aconteceram com você no ano de 2015, com certeza você vivenciou dias difíceis. Talvez dias difíceis na sua família, dias difíceis nos seus negócios, dias difíceis no seu trabalho, mas que bom que existe alguém que conhece esse passado, que conhece o que é sofrer, que conhece o que é dor, que é o nosso Jesus Cristo, o servo sofredor, amém? Meu irmão, minha irmã, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o seu 2015, Ele sabe como você viveu, as lutas que você passou, as crises, as dificuldades. Ele é o servo sofredor, e Ele pode fazer uma virada na sua vida, amém? Um outro aspecto que aparece aqui no versículo 9, em relação a Jabes, é o seu nome. Você sabe o que significa Jabes ou Jabes? Como? Porque nasceu com dores. Significa dor. Imagina você chamar dor. Como que deve ser legal. Ô dor, vem aqui. Ô dor, vem passar o final de ano comigo. Tô fora, hein? Esse dor aí é problema, né? E é interessante a gente notar que na cultura judaica, na cultura hebraica, na cultura do Antigo Testamento, os nomes, eles revelavam a essência da pessoa.
eles revelavam as características das pessoas. Eles revelavam até mesmo os destinos das pessoas. As pessoas eram estigmatizadas pelo nome, e aquilo marcava a sua história, marcava o seu futuro, marcava tudo o que ela era e o que ela poderia possuir. E então Jabes, ele se vê nessa situação. Eu me chamo dor, porque a minha mãe me deu à luz com muitas dores, com muitas dores. E olhando para nós, olhando para 2015, talvez você está falando assim: ah, pastor, eu estou tranquilo, eu gosto do meu nome, eu estou tranquilo, nunca tive problema, nunca sofri bullying na escola. Não tem problema com o meu nome, gosto do meu nome é bíblico, sou abençoado. Glória a Deus, amém, que bom. Mas o que não dizer de ser chamado brasileiro? Ou brasileira? O que passamos em 2015, o que temos passado talvez há alguns anos, muitas vezes nos faz ter vergonha de dizer que somos brasileiros, de dizer que pertencemos a esse país, temos essa nacionalidade. Depois do 7-1 lá para a Alemanha, nem no campo mais a gente está gritando, né? Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Tá difícil, gente. Eu confesso para vocês, eu também vivo isso. Me lembro quando eu fiz intercâmbio alguns anos atrás para os Estados Unidos, e eu voltei, a pergunta de muitas pessoas era assim: pô, você é burro, hein? Por que você voltou? Ficava por lá. Você é bobo? Estava no bem bom lá, vai voltar para o Brasil? Por que será que a gente carrega isso? Esse sentimento de que o Brasil é ruim, é pior, de que ser brasileiro é algo inferior, é algo que não presta, que não vale a pena. Tem tanta gente aí querendo ir para fora, querendo ir para os Estados Unidos, para a Europa, morar lá, trabalhar lá. E eu dizia: não, eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil, eu quero morar no Brasil. E outra, Deus me quer no Brasil, então eu sou brasileiro, gente. Eu respondia para as pessoas que faziam essa indagação, né? Mas como tem sido difícil, olhando para 2015, continuar com essa afirmação: eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Nós falamos quanta corrupção, parece que está impregnado no nosso sangue, no nosso jeito de ser. Parece que isso é do brasileiro, o jeitinho brasileiro de ser. E talvez seja mesmo. Mas Deus pode fazer uma virada nisso, amém? Amém. Eu estava vendo no Google esses dias, agora essa última semana, o Google divulgou o top 10 do Brasil. O que foi mais buscado no ano de 2015 no Brasil? Vocês querem dar um chute? O que vocês acham que foi mais buscado no Google no ano de 2015? Vamos lá. O que vocês acham? Hã? Vamos, gente. Quem chuta aí? Chuta qualquer coisa que você acha. Oi? Impeachment da Dilma? Uma boa, pode ser. Quem dá mais? Quem dá mais?
que mais que pode ser muito buscado no Google no ano de 2015? A retrospectiva. Faça a retrospectiva dos assuntos, os top 10 aí que rolaram. Corrupção. Raquel. Lava Jato. Irmãos, irmãs, sabe o que foi mais buscado no Google no ano de 2015, nos computadores aqui do Brasil? BBB 15. Você acredita nisso? É piada, não é verdade? Olha só, e a lista vai para frente. BBB 15. Em segundo lugar, A Fazenda. Não é não é A Fazenda. Cristiano Araújo, a morte daquele cantor. O resultado do Enem é o terceiro lugar. Quarto lugar, Verdades Secretas, novela. Quinto lugar, Brasileirão 2015. Paixão nacional, né, gente? Vai, vamos dar um desconto. Não pode? Sexto lugar, SISU, que é aquele plano de unificação das escolas, né? Então esse aí passa aí no ranking. Sétimo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Oitavo, Rock in Rio. Rock in Rio. Nono, Além do Tempo, outra novela. E décimo, Império, outra novela. Então, se você fazer o filtro aí, acho que mais da metade tem a ver com os programas de televisão, novelas. BBB foi demais, né? Gente, pelo amor de Deus. Isso é lixo. A gente tem consumido lixo. Lixo tem entrado na nossa casa, na nossa vida, na vida das nossas famílias, ano após ano. Faz quanto tempo que não tem o BBB? E ainda o povo continua se interessando por isso. É lamentável. É lamentável, é difícil. Mas Jesus quer mudar essa história. Jesus quer mudar a identidade dos brasileiros. Jesus quer mudar a minha identidade. Jesus quer mudar a sua identidade. Vocês se lembram, no Novo Testamento, tem uma parte do Novo Testamento em que Jesus está caminhando com os discípulos e ele pergunta: o que eles dizem que eu sou? Então eles falam: alguns falam que você é João Batista, outros falam que é Elias. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala: e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A rocha aqui não é Pedro, é a afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. O Brasil, para ter uma transformação, uma virada na sua identidade, no seu DNA, ele precisa se render aos pés de Jesus. Ele precisa dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Governa sobre nós, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. Muda a nossa história, muda o nosso nome, muda a nossa identidade. Amém? Então, Pastor Rodrigo, vem para cá, vamos ver se Deus então atende essa oração de Jabez. Vamos lá, Deus abençoe, Rodrigo. Quando Deus faz uma virada.
quando a gente reconhece quem a gente é. Jabez tinha uma situação de crise, de conflito. Ele tinha uma identidade machucada, um futuro, um destino complicado. Alguém, como o pastor Osnir falou, com um estigma determinado para a sua história. E quando que Deus faz uma virada? Quando nós o buscamos, quando nós nos rendemos, quando nós reconhecemos quem Ele é, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Você pode ter um nome bem complicado, você pode ter uma história muito complicada, mas quando você busca o Senhor muda a sua história. Você deve conhecer pessoas e histórias marcadas por desastres, tragédias, dias difíceis, mas quando você olha, você diz, como Deus mudou a história daquela pessoa. Quando Deus faz uma virada? Quando buscamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus. Quando a gente coloca a nossa vida aos pés do Senhor e diz, Senhor, faz, age, resolve, soluciona. Eu preciso que tu me abençoes. É interessante a gente fazer esse olhar de quem a gente era antes da presença de Deus na nossa vida, da presença de Jesus na nossa vida, da presença e da morada do Espírito Santo na nossa vida, antes, quando você olha para trás, você diz, meu Deus. É interessante a gente perceber e olhar para agora, e você vai reparar, que coisa maravilhosa, como que eu passei por isso, como eu enfrento isso, como eu consegui superar isso. É interessante que, quando Deus marca, Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa história, Ele muda o curso dela. Por isso que a gente está brincando com aquela imagem de setas, e uma seta que vai numa direção única, certeira, e de repente vem Deus e muda, converge. Aquilo que nós havíamos projetado para ser, Ele diz, não é isso que eu quero isso. A gente não entende, mas o plano de Deus, Paulo muito bem escreveu, diz que é perfeito, bom e agradável. E é isso que a gente tem que tentar descobrir na nossa vida, este plano perfeito, bom e agradável de Deus para a nossa vida. E eu estava pregando em Bernardes dia 20, e eu estava ali pregando, e no meio do sermão eu lembrei que aquele dia era uma data importante. Dia 20 de dezembro era uma data importante na minha história. E eu fiquei naquele... Olha, você imagina você pregar em fração de segundo e você perguntar? Só pastor mesmo vai conseguir fazer, doido, né? E aí naquela hora eu pensei, naquele dia estava fazendo 30 anos da morte da minha mãe. E eu olhei para trás, eu falei, que coisa, que bom nem lembrar. Que bom que Deus curou as lembranças, que Deus restaurou a minha sorte. Porque Ele é o Deus que restaura a nossa sorte. Jabez olha a sua situação. E é engraçado que a genealogia vem vindo, e se você puder ler depois com mais calma, mas para nesse homem e apresenta brevemente a história desse homem. Mas o apresenta numa situação de crise. E ele enfrenta a sua crise, ele olha para a sua situação, ele percebe o seu destino, e ele para tudo e diz, Senhor, e ele ora a Deus. E é interessante, estou vendo bastante criança aqui, é ótimo e fácil ensinar a criança a orar. Sabe por quê? Porque a oração é um troço de dependência. Oração é um negócio que você tem que entender que de dependência. E os filhos e as filhas, eles são extremamente dependentes dos pais nas suas primeiras infâncias. E é interessante porque quando a gente ora, a gente entra num estado de dependência de Deus. Porque a gente fala com Ele na expectativa de que Ele responda a gente. É uma relação de dependência. Então é importante ensinar a criança a orar, porque ela vai entender a relação de dependência que ela tem com o papai e com a mamãe. Se é menina, mais com o papai.
porque Deus criou as coisas perfeitas, né? Se é menino, marca mamãe. Lá em casa é uma guerra, que não dá nem para abraçar minha cheirosa, que já entra um rapazinho no meio. De atrás eu estava querendo dar um beijo, aquelas coisas românticas que a gente faz com a esposa, com o marido, com as meninas aqui, né? Aí de repente uma mão entrou no meio da gente. Tuf, minha mãe é minha. E eu falei, mas ela é minha esposa. E aí a luta foi instaurada lá em casa. De quem era quem? Mas é porque é uma relação de dependência. Então é importante a gente entender isso. E Jabez para tudo da sua história e faz uma oração. E é o versículo 9, você deve estar com a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo. Ele diz assim: Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Tem um ponto de exclamação aí. Foi uma oração forte, foi uma oração certeira, decidida daquilo que ele queria. Não foi assim, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor conhece, né? Se o Senhor quiser, né? Senhor, abençoa-me e alarga, me dá terras, me dá prosperidade, age na minha vida de maneira extraordinária. E aí ele continua dizendo, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. De dores. É interessante porque o nome dele é nome de dor. Livra-me de dores, muda o meu destino, muda a minha história. E naquela fração de segundo que eu estava pregando, eu olhei para trás e falei assim, caramba, quanta coisa aconteceu nesses 30 anos. E aí eu pude perceber o quanto Deus foi bom comigo nesses 30 anos. Uma criança de 6 anos ficar sem a sua preciosa, sua rainha. Como Deus foi bom. A minha pregação foi melhor ainda, né? Porque eu lembrei dessas coisas. Aí a pregação foi mais poderosa ainda. Mas é bom, é isso que Jeremias traz à memória, aquilo que traz esperança, o agir de Deus, o não abandonar de Deus, o cuidado de Deus. Jesus mesmo disse isso, olha, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Um homem de dores, mas um homem que olha para frente, um homem que muda a sua história e permite que Deus faça uma virada na sua vida. Ele diz, abençoa-me, Senhor. E ele pede 2 tipos de bênção. A primeira, ele pede bênçãos físicas. Ele diz, Senhor, me abençoa e me dê terras. Me dê terras. A segunda pedido de bênção, também dose dupla, ele diz, Senhor, me dê presença do Senhor e proteção do Senhor na minha vida, ao longo da minha trajetória. E o texto é interessante porque vai revelar um homem que tinha um destino ruim, mas começa dizendo uma coisa a respeito dele. Ele era o maior de toda a sua casa, de toda a sua família, porque Deus havia restaurado a sorte de Jabez. Por isso que ele é reconhecido como o homem mais respeitado da sua família, porque Deus respondeu a sua oração. Versículo 10 final diz, e Deus atendeu o seu pedido. Deus, abençoa-me. O problema da palavra bênção é que ela caiu num uso muito comum, ela perdeu a força. A bênção de Deus, buscar a bênção de Deus, significa buscar algo que você, pelo seu próprio esforço e força, não pode fazer. A bênção é a manifestação sobrenatural de Deus, de modo extraordinário na nossa vida. É isso que esse homem está pedindo para mudar a sua sorte, para mudar o seu destino, para mudar a sua situação. Ele diz, abençoa-me, Senhor. Ele é extremamente ganancioso. Ele diz, abençoa-me, aumenta as minhas terras, me protege, se faz presente na minha vida. Aqui ele não economizou o pronome próprio, aqui ele queria para ele mesmo, ele tinha convicção disso. Ele diz, abençoa-me de modo extraordinário, muda a minha sorte.
Nós estamos num contexto da terra de Canaã, as tribos seriam separadas, terras distribuídas, e ele está olhando lá na frente dizendo assim: Senhor, me dê terra, eu quero ser um homem importante, diferente, quero honrar o Senhor, através do alargar da minha vida, alargar da minha tenda. É bíblico isso, está lá escrito, para alargar a tenda. O problema é que a gente muitas vezes corre no erro de, nós não podemos ser igual aos outros. Não, a bênção é para mim e é para você. Deus sabe o que Ele quer alargar na sua vida, na minha vida. Deus sabe, porque Ele tem uma vontade perfeita para a nossa história. Jabez não sabe quanto Deus vai alargar, mas ele não se omite em pedir o alargar. Jesus ensinou isso em Mateus 7,7, dizendo assim: pede, que eu vou dar. Aí a gente diz: não, Senhor, o Senhor sabe. A gente tenta ter uma falsa modéstia espiritual, dizendo: ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei, mas eu quero que você pede. Ah, Senhor, é que eu sou muito humilde. Jesus também era, e ele pediu: enche as taças, enche as talhas, que vocês vão ver o melhor vinho que eu posso fazer. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Na minha igreja a gente ensina a gente que a gente deve depender do Senhor. Continue dependendo de mim, mas eu tenho um monte de coisa para te dar. Pede. E a gente diz: ah, pede. Ah, pede. Está escrito. Agora pede como Jesus ensinou, conforme a tua vontade. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas, Senhor, eu estou pedindo. Senhor, eu estou batendo. Senhor, eu estou buscando. É Bíblia, gente. A gente tem medo da prosperidade. Prosperidade são as bênçãos de Deus que chegam através da nossa vida, através daquilo que também a gente pode fazer, através daquilo que a gente pode produzir. É bênção de Deus, o cuidado de Deus. Mas aí ele faz uma oração interessante, porque esse homem teria a sorte mudada, esse homem teria a tenda largada, ele seria importante, grande. A Bíblia diz isso, que ele foi o quê? Um homem mais respeitado da sua família. Conceito de família daquela época era um conceito de junto, estar junto, viver junto, morar junto. Mas ele diz: Senhor, vai comigo, me protege. Esses são elementos para a gente não esquecer quem a gente é, e para não esquecer quem nos abençoa. Anda comigo, Senhor, anda comigo, para não esquecer quem eu sou, para não esquecer quem Tu és. Me protege, Senhor, para eu não cair no erro, para eu não achar que eu sou tão grande assim. Talvez esse homem tenha pensado isso. A Bíblia vai revelando de maneira muito curta, muito simples e rápida a história desse homem que permitiu Deus fazer uma virada na sua história quando ele o buscou. E a Bíblia diz: e Deus atendeu o seu pedido. Depois ela não fala mais. Nós não sabemos se ele foi um grande fazendeiro daquela época. Nós não sabemos mais nada da vida dele. Mas nós sabemos que ele foi um homem que, reconhecendo a sua situação, clamou a Deus e buscou o Senhor. É interessante perceber que abençoar faz parte do caráter de Deus. E nós temos tanto medo disso, de pedir ao Senhor. Isso faz parte do caráter de Deus. Assim como ser bom, misericordioso, fiel, justo, abençoador faz parte do caráter de Deus. Abençoar faz parte do caráter de Deus. Esse homem muda a sorte dele quando ele busca o Senhor. Quando ele vai em direção ao Senhor, Deus muda a sorte dele. O nosso desafio de oração, para mim e para você, nesse ano que se encerra e nesse ano que se inicia,
é que Deus faça uma virada na sua vida. Que Deus faça uma virada na nossa vida. Não sei o que é a sua. Aqui tem algumas coisas na minha cabeça. É interessante que nesse livrinho aqui, o Tozer, A Procura de Deus, uma leitura muito simples, muito singela. Bem no comecinho, ele escreve algo que eu queria ler para você. Procuramos a Deus porque, e somente porque, Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o nosso coração. Deus quer que você o busque. Mas Ele colocou esse desejo antes no meu e no seu coração. Mas Ele quer que nós o busquemos. Ele sabe todas as coisas. Sim, Ele sabe todas as coisas. Mas de vez em quando Ele fica assim: rapaz, conversa com os anjos lá no céu. Aquele fulano lá não fala nada comigo. Eu queria tanto que ele pedisse um negócio para mim. Ele não pede, rapaz. Vai lá, anjo, dá uma cutucada nele. Tem uma história do João que chega no céu. E o João fica todo maravilhado com o céu, um lugar bonito, um lugar chique. Ele olha, vê que não tem janela, vê que não tem umas coisas diferentes que tinha na terra. E aí ele é recebido lá, né, por um dos que ficam lá a serviço de Deus. E aí João entra no lugar maravilhoso. E João começa a olhar. E aí João olha e fala assim: oi rapaz, aqui tem A, B, C, D. E João vai atrás do J, do nome dele. E lá João encontra uma caixa com o nome dele. E João abre, e João diz: olha, tudo isso aí é meu? Ele falou: aí o cidadão fala assim: tem um monte de coisa aí que você não recebeu. Aí, como não recebi? Isso aqui é tudo para mim? Ele falou: era tudo para você. Mas como que eu não recebi? Aí ele falou assim: você esqueceu de pedir. Você não pediu, ficou tudo aqui na caixa, guardado. É interessante essa história porque ela revela justamente esse caráter de Deus, que quer abençoar, e nós esquecemos muitas vezes que Ele tem esse caráter abençoador. Quais são as coisas que Deus precisa fazer uma virada? Vamos pedir para Ele. Vamos colocar diante do Senhor. Não precisa ter medo, não. Essa falsa humildade que a gente tem, né? Não, é que eu só quero ser parecido com Jesus. Você é parecido com Jesus, você está a caminho de ser parecido com Jesus, mas até Jesus pediu. Falou: Senhor, ele sempre falava assim: graças eu te dou, Senhor Deus Pai, porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Se ele sempre ouvia a oração, porque Jesus sempre orava. Então vamos orar, vamos buscar. Essa é a condição para Deus fazer viradas. Em momentos extraordinários na história bíblica, homens e mulheres clamaram o Senhor e Deus interviu na história deles. Vamos começar 2016 pedindo a Deus que Ele intervenha e que Ele faça viradas do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quiser. Mas vamos pedir ao Senhor, porque Ele é o Senhor da virada. Ele é o Senhor que muda a nossa história. E talvez lá na frente a gente vai entender isso, quando a gente olhar para trás e falar assim: Deus foi maravilhoso comigo e eu nem percebi. Talvez seja porque no caminho da areia havia só 2 passos, só o dele, porque você estava no colo dele, sendo sustentado e amparado pela graça maravilhosa do nosso Deus. Aleluia. Queremos orar por isso, por você nesse momento. Nós vamos aproveitar esse tempo e fazer oração, unção com óleo, consagração a Deus. Como nós vamos fazer? Você vai vir, vai passar, nós vamos ungir você. Nós vamos fazer uma oração específica por você, porque você vai vir orando e vai continuar orando, clamando ao Senhor, que pede. Não tenha medo. Deixa a falsa humildade de lado. Peça ao Senhor. Ele vai dar
se ele entender que ele tem que dar. Ele vai fazer se ele entender que ele vai fazer, mas se ele vai fazer, porque ele é fiel.